E vem conferir a análise do quinto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E chega na Prime Video o quinto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Agora sim passamos da metade da temporada e só faltam 3 episódios para acabar a primeira temporada. E se no quarto episódio o meu sentimento foi de uma esperança, um alívio, porque eu gostei do quarto episódio e senti que muitos problemas eles tinham começado a dar algumas melhoras ali. Claro, a série ainda tinha bastante problemas, mas eu acho que ela tinha muitos pontos positivos e as histórias começaram a andar, as coisas começaram a ficar mais fluidas pra mim ali. E achei que a partir dali seria o ponto que a série precisava para ela sair, finalmente dar o seu pontapé e mostrar todo o potencial que ela tem. E aí a gente chega no quinto episódio. Quinto episódio que, obviamente, quando eu reclamo de Anéis do Poder aqui, como já reclamei algumas vezes, a reclamação é comparada com a própria série e com o próprio universo que o Tolkien criou. Afinal, Senhor dos Anéis é um filme que, quando ele lançou lá no começo dos anos 2000, ele trouxe muitas novidades, concorrendo e ganhando milhares de Oscars, não só por causa da parte técnica, mas por causa da originalidade e da forma como eles conseguiram contar aquela história de forma diferente no cinema, apesar de ter tido muitos filmes de fantasia sendo contados nas telonas. Aqui na série, você vê que eles não conseguem fazer com que as coisas fluam muito bem. Anéis do Poder, ele é resumido no seguinte, e esse quinto episódio pra mim, eles conseguiram definir perfeitamente o que é essa série. É uma série maravilhosa tecnicamente, você fica impressionado como os lugares parecem vivos ali. Desde o momento onde aparecem os pés peludos, onde você vê que todo o cenário que eles aparecem, você entende como eles funcionam, aquela parte de eles usarem uma roupa diferente, porque eles têm que ficar camuflados nos lugares, porque para eles ficarem camuflados, eles conseguirem sobreviver contra trolls, contra lobos, contra wargs, né? E até na parte da floresta, vocês conseguem sentir que aquele lugar é vivo. Nenhum lugar que aparece ali, você sente que é um lugar falso. O mesmo vale quando aparece toda a área dos elfos, com o Gil-galad, com o Elrond, até com o Durin. Toda essa parte você vê como o cenário é vivo, como aquele cenário conta uma história e não parece algo cenográfico, algo fantástico, simplesmente de se olhar na tela e falar, bom, esse lugar não existe. É um lugar que você olha e fala, tá tão bem feito o CGI, a construção de universo, em questão de cenário mesmo, que você pensa, esse lugar poderia existir na vida real. E cada coisinha que tem ali conta uma história. Já Númenor tem menos isso, já reclamei de Númenor no episódio passado. E eu repito aqui, pra mim, quando o Númenor aparece de longe, ela parece uma cidade fantástica, rica, que você quer conhecer muito mais daquelas ruas, daquela cidade, daquelas pessoas. E quando você entra na cidade, já falei, parece uma cidade de 3 ruas com 10 personagens, que não passa essa motivação que realmente Númenor parece que tem, essa grandiosidade. Mas, se você vê essa parte tecnicamente que é fantástica, inclusive outra coisa fantástica que é a trilha sonora desse episódio está brilhando em todos os momentos que ela aparece, colocando uma emoção a mais que o roteiro não consegue colocar. Você também consegue ter momentos onde você sente o universo do Tolkien vivo ali, que eu já falei isso no episódio 1, no episódio 4, eu repito aqui, com pequenos trechos, pequenas histórias, pequenas falas, que você sente que o universo do Tolkien está vivo ali, você vê todo o potencial dele ali. Se você vê isso nessa parte mais por cima da série, quando você entra no que a série realmente quer discutir, quando você entra nos núcleos que a série apresenta, quando você entra nos personagens, aí é que a série vira o problema. E aí que você vê que o roteirista, ele também tem um grande problema de contar e conduzir essa história de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Obviamente que não tem como jogar a série inteira pelo um episódio. O final dela pode ser fantástico e tudo isso que eu tô falando aqui pode acabar se destruindo. E no final, quando eu for fazer a crítica da temporada como um todo, eu posso falar, bom, no final a gente foi surpreendido e a temporada é sim fantástica. Eles mostraram como eles conseguiram conduzir a rota dessa série. Mas por enquanto isso não mostra. Até o quinto episódio, que é mais da metade da temporada, eu tenho um pouco de decepção. Não achando que a série é terrível, mas eu tenho uma decepção porque eu sinto que o roteirista ele tem um trabalho árduo aqui que ele não tá conseguindo concretizar, que é trabalhar bem os arcos, trabalhar bem os personagens, dar camada pros personagens, dar camada pra história, deixar ela mais interessante do que só o superficial. Porque no superficial, você vê que, como eu falei, essa história tem um potencial gigantesco por tudo que eu falei já nessa crítica, desde os personagens ao universo. Mas quando você entra ali, você vê que os personagens muitos deles são ocos, são personagens que não tem nada dentro.
São personagens que você não tem uma profundidade. E isso acontece muito por vários motivos. E não é só culpa do roteirista. É culpa de quem achou que seria também é culpa do roteirista isso. Mas quem achou que seria legal e interessante colocar milhares de núcleos na mesma temporada. Por exemplo, você tem toda uma parte interessante dos pés peludos, que seria discutir mais a parte da liberdade deles, discutir como a Nori quer conhecer mais do mundo e toda aquela parte do estranho. Mas você não tem tempo de tela para desenvolver eles, desenvolver essa premissa. Eles aparecem muito rápido e desaparecem no episódio inteiro. A Galadriel, que tem muito mais espaço de tela, aí já é um problema assim de roteiro. Eu acho que o roteiro não sabe muito bem como escrever a personagem. Então tem hora que ela fica bem dúbia do que ela realmente é. Se ela é uma elfa realmente sábia ou ela é uma elfa que realmente não consegue se concentrar no que tem que fazer, por exemplo. A Galadriel, eu gosto muito da atriz dela e acho ela super interessante. Mas no começo eu tava gostando bastante da personagem. Hoje, apesar de ainda gostar da personagem, achar que ela tem um potencial, eles colocam algumas falas na boca dela que não combinam nem um pouco com ela. E não é por causa dos livros. É na própria série. Se você assistir de novo o primeiro episódio e o quinto, você vai ver que já tem duas Galadriels completamente diferentes aqui e incomoda como se desenvolve. O mesmo vale, por exemplo, e o núcleo dela é a que é mais desenvolvido. Mas você tem outros núcleos, o dos anões, o dos elfos, que é um exemplo, claro, de como essa série tem potencial, mas por não ter muito núcleo, não consegue desenvolver bem sua história. A parte dos elfos. O Gil-galad conta uma história bem interessante pro Elrond, que é bem legal e é uma cena muito bonita de se ver. Você vê que tem um potencial para explorar essa parte mais política do conflito entre os anões e os elfos. Isso é passado muito por cima. Por quê? Porque não tem tempo de tela de você desenvolver isso. Você não consegue ver realmente esse conflito fluindo, as trapaças acontecendo entre os elfos para enganar o Elrond. Você não vê nada disso em tela. Por quê? Não tem tempo de desenvolver isso. E eu não tô falando que tinha que ter mais episódio. Não, o roteiro tinha que ser mais inteligente de conseguir desenvolver essa história dentro da temporada. O mesmo vale pra parte política de Númenor. Tem toda uma parte super interessante política de a parte de um personagem acha que vai conseguir controlar os elfos. Tem o pai da regente, que é o rei no caso de Númenor, que ele tem uma fala importante, mas você não vê como aquilo tem um conflito dentro da série. Tudo isso não é nada explorado no episódio. Por quê? Porque não tem tempo de tela de se desenvolver. O mesmo vale pro Adband, que é um personagem que parece que vai ter uma cena super importante, corta a cena e toda uma sequência que era para ser fundamental para criar um drama pro episódio não é mostrado em tela. Para provar como essa série ela tem muito potencial, ela tem muito o que contar, você vê que ele tem potencial para desenvolver muita coisa, mas que simplesmente não tem tempo de tela, então eles meio que passam por cima. Eles passam muito por cima de muitos pontos que seriam super interessantes de se desenvolver, super interessantes de se discutir, que não seria só importante para a série como história, mas para a série como um todo em questão de camada. No fim, eu vejo que O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, esse quinto episódio provou que a série até agora, ela é visualmente impecável, ela tem uma trilha sonora fantástica, bons momentos de direção, consegue construir bem os cenários para te deixar empolgada para ver mais, e você vê que o potencial tá ali em cima dos personagens. Mas quando você precisa realmente entrar na série, quando você quer refletir, ver mais sobre ela, você vê que ela é uma série oca, que por fora ela pode ser bonita e interessante, mas por dentro você vê que ela praticamente não tem nada. Ela ainda é uma série muito, como eu falei, muito acima das séries que normalmente saem por aí, né, em outros streamings, nesse próprio streaming da Prime Video, mas você pode ver que o potencial é muito maior do que está sendo entregue aqui. Até o vilão não sabe muito a motivação dele, e esse é outro problema da série. Eu sinto que os episódios, pelo menos os dois últimos, o quarto e o quinto, apesar de eu ter gostado, eu senti que o ritmo em si nem tá tão ruim assim. Mas mesmo assim a série fica um pouquinho chata em alguns momentos, mas não é por causa do ritmo. O ritmo da série não é ruim. O problema da série é realmente a história dos personagens. Como eu falei, eles são tão mal desenvolvidos e tem tanta pouca camada que você acaba não criando um laço com esses personagens que estão em tela. E se você não cria um laço com eles, se você não se importa com o que eles estão falando, se você não se importa com o que eles estão fazendo em tela, aquilo vai ficar desinteressante. Você não se importa com eles. Então, acaba parecendo que a série é chata, é arrastada, é desinteressante. Mas não é isso, não é culpa da direção. É mais culpa do roteiro que não conseguiu deixar esses personagens interessantes para você se importar com o que está acontecendo em tela. Se você se importasse com os núcleos que estão acontecendo em tela, eu posso te garantir que eles poderiam falar qualquer coisa em tela. O núcleo poderia estar o mais parado possível. Você estaria interessado e empolgado no que eles estão falando. Mas já que você não se interessa porque só são personagens ocos, você simplesmente acaba parecendo que a série é muito chata e arrastada, apesar de ela mostrar que ela não é só isso.
Então, esse quinto episódio, eu não achei ele um episódio terrível, eu não achei ele uma coisa horrível. Acho que, inclusive, nenhum episódio da temporada até agora foi horrível, mas você sente que é aquela série que... Não é que nem Senhor dos Anéis, no ponto de... Quando eu assisti O Senhor dos Anéis, eu queria reassistir, eu queria ver mais, eu me importava com aquela jornada e com aqueles personagens, querendo discutir mais o filme, conhecer mais pessoas que gostavam daquele universo, pra gente discutir mais aqueles filmes, apesar de não ter, até a história já tá fechada ali. Essa série acaba o episódio e eu penso, bom, foi um episódio interessante, melhor do que a maioria das séries que eu assisto, mas é isso, esperar o próximo. Eu não tenho vontade de sair discutindo a série, não tenho vontade de querer saber mais sobre ela. Então, apesar da série não ser a pior do mundo, é muito triste ter esse sentimento e esse pensamento quando acaba uma série como O Senhor dos Anéis. Então, agora é ver o sexto episódio, porque faltam 3 para acabar. A gente sabe que eles vão levar pro conflito final. Conflito final que a gente também não sente nada. Afinal, para mim, outro problema que faz com que essa série seja um pouco chata e arrastada é que em nenhum momento eu sinto a real ameaça que eles falam. Eles discutem, eles gritam para todos os lados falando que vai ter uma grande ameaça dentro da série, eu tô falando. Gritam dentro da série que vai ter uma ameaça, que eles precisam resolver um problema, que a Galadriel precisa ir pra Terra-média com o exército de Númenor para resolver esse problema. Mas a pergunta é, qual o problema? Vocês sentiram um problema assistindo a série? Eu acho que esse é outro problema que deixa a série um pouco arrastada em alguns momentos. Você, em nenhum momento, sente que tem uma grande ameaça, sente que aquilo pode destruir o mundo. E isso também acaba sendo um outro problema da série, que, infelizmente, acaba me preocupando. Agora não é mais nem preocupando, é realmente vendo que o final da temporada pode ser mais trágico do que eu imaginei que seria. Porque o caminho que eles estão levando... Pode ser essa série que tenha núcleos muito rápido desenvolvidos. E o Adband, de novo, a resolução dele nesse episódio foi muito fraca, exatamente porque uma das pontos principais que era pra ser do episódio nem é mostrado em tela. Então, de novo, eu sei que eu já me alonguei aqui sobre o episódio, mas é bom destacar. É uma série com potencial gigantesco que eu vejo que o roteiro não tá conseguindo trabalhar bem. E agora é torcer que pelo menos o final da temporada seja decente e condizente para dar vontade das pessoas quererem assistir a segunda temporada. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você tá achando de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder? O que você achou desse quinto episódio? O que você espera do futuro da série? Você tá empolgado ou tá mais decepcionado como eu? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.